Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala aí, torcedor vascaíno, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, galera. E toda hora uma notícia a respeito do Gigante da Colina. Ganhamos 2-1 em cima do Fluminense, mas ainda não tem nada ganho. Precisamos ganhar o segundo jogo. Temos que entrar concentrado, com sangue nos olhos, porque é guerra até o final. E do outro lado também temos mais dois adversários, que é o Cruzeiro e o Corinthians, que ambos ainda estão vivos na competição. E um deles dois vai ser nosso adversário na final. Então não dá para relaxar. E o Fluminense ainda está vivo, então, como estou falando, não dá para relaxar. Os quatro, né, estão vivos na competição, ou seja, 1-0 é um placar ainda minúsculo. Dá para ampliar, mas o Vasco vai ter que se concentrar. Eu estou falando 1-0, o jogo foi 2-1. Então, no agregado, estamos com um gol a mais. Ou seja, é muito pouco, galera. Então temos que entrar concentrado, entrar direitinho para que a gente não venha ser surpreendido no próximo jogo. Cara, tô aqui num novo cenário aqui, no estúdio, né, SBQA, Estúdio Beleza que Acalma, que é da minha esposa. Se você quer depilação de qualidade, mora no Rio de Janeiro, né, próximo de Duque de Caxias, é só vir, que aqui você vai encontrar depilação, cílios, sobrancelha, um monte de coisa. A mulher sai daqui gata, parceiro. Sua esposa vai sair daqui gata. Mas voltando aqui agora, cara, ao futebol, vou deixar para vocês aí a entrevista coletiva, alguns pedaços do Diniz, né, bem consciente daquilo que fala. Tem coisas aí que eu concordo com o que o Diniz falou, né? Saiu uma especulação aí de que se o Diniz perdesse para o Fluminense, né, se sair da Copa do Brasil, né, os dois jogos aí, da forma, né, dependendo de como saia, o Diniz seria dispensado. Então, isso também, cara, é fofoca também de bastidores, né, galera? Então, temos que entender também. Eu acho que hoje não daríamos para poder dispensar o Diniz. É uma burrice dispensar o Diniz, até porque você não tem treinador hoje para poder chegar e agregar alguma coisa ao elenco. Até porque esse elenco do Vasco também, às vezes, vacila. Os caras pagam para vacilar. Os caras vacilam igual bebe água. Então, não dá. Às vezes os caras entram dentro de campo sem vontade, não briga por nada e tá na conta de quem? Do Diniz, filho. Aí toda hora é o Diniz, toda hora é o Diniz. Então não é assim. Eu acho que dá pra gente conciliar as coisas. Em janeiro já temos Campeonato Brasileiro. Então, dispensa o Diniz hoje e aí contrata quem? Quem vem? E como é que se monta o elenco? Porque já estão começando a montar de novo o elenco, já estão pensando em mandar alguns jogadores embora, contratar outros, jogadores sendo especulados, jogadores sendo sondados. E aí o que eu estou falando, não adianta a gente hoje dispensar o Diniz, né, tentar trazer um técnico para o técnico começar a montar o elenco dele. Se for para mandar, tem que mandar embora agora, filho. O técnico já chegar, sentar com a Admar Lopes, com o Felipe, com o Pedrinho, com a comissão técnica e começar a montar um time da cara dele, do jeito dele. Então é o que o Diniz está fazendo. Ele está montando um time com as qualidades, aquilo que ele precisa hoje. E ele está entendendo o que ele precisa, como ele precisa, quais os tipos de jogadores que estão faltando. O Admar Lopes está fazendo um bom serviço, um bom trabalho. Então eu acho que devemos dar essa chance para o Fernando Diniz para a próxima temporada, para a gente ver como o Vasco vai reagir. E aí sim entendemos como é que está sendo o trabalho, o fruto de trabalho dele. Vou deixar a entrevista aí para vocês entenderem do que eu estou falando, né? Ele já conversou com o John Ares a respeito do Andrés Gomes, é por isso que o Andrés Gomes veio. O John Ares, ele é um jogador que interessa muito o Vasco da Gama, mas tem uma cláusula que impede dele vir para o Brasil, a cláusula do Fluminense. Se ele tiver que voltar para o Brasil, ele só pode voltar para o Fluminense. Mas caso um dos clubes no Brasil faça uma oferta maior que a do Fluminense, ele pode estar vindo. Então eu acho que o John Ares hoje pro Vasco da Gama fica um pouco inviável, até porque, né, a preferência é do Fluminense. Aí o Vasco teria que, né, abrir os cofres para poder, né, tá trazendo o John Ares. E no momento atual o Vasco não está podendo estar fazendo essa extravagância financeira. Mas vamos seguir porque, cara, o time tá aí, tá trabalhando, tá querendo. Eu acho que coisas boas, né, vão acontecer para 2026. Como eu acabei de falar, gente,
Patrocinador Master praticamente vai ser a Crefisa, ó, Crefisa, e o outro, o Man Right também, que é a fachada do estádio, Crefisa. Então, cara, eu acho que a Crefisa ela tá se achegando e tudo indica que em 2029, 2030 vamos ter a surpresa de que Leila Pereira é presidente e dona, presidente não, né? A realidade é dona do Vasco da Gama, né? Ela e o seu marido, né? O Lamac. Então, tudo, né? Leva a crer que sim, mas se vai acontecer, mas as coisas por trás dos bastidores tá dessa forma, né? Eles vieram, ficaram no Rio de Janeiro aí, conversaram com o Petrinho, procuraram saber como é que tá o patrocínio Master, procuraram saber como é que tá o Man Right, quanto vai ser, procuraram saber como é que anda as ações. Então tudo isso está sendo conversado, tudo isso está sendo observado de perto, porque, gente, realmente é muito dinheiro para você simplesmente chegar e colocar e achar que tá tudo certo, e não é bem assim. Então as coisas têm que ser conversadas, têm que ser investigadas para saber onde você está pisando, até porque o Vasco, filho, não é para qualquer um, não é para amador. Então, para você chegar aqui e sair botando dinheiro, você tem que saber aonde você está colocando o teu dinheiro. Até porque gestões anteriores sacanearam muita gente, sacaneou muito o torcedor. Então, não podemos simplesmente nos dar o luxo de achar que as pessoas vão chegar aqui, vão depositar dinheiro e vai ficar por isso mesmo. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Saudações vascaína. Até o próximo conteúdo. Valeu? E uma outra coisa também no Vasco, a gente está aprendendo a fazer as coisas no Vasco. Eu falei, vou repetir, eu falei uma vez, o Vasco está aprendendo a ser grande. Esse Vasco que eu dirijo é uma construção infinita que a gente tem que trabalhar para a gente conseguir ter estabilidade nos resultados e nos desempenhos. Não é uma coisa que acontece, chega e vai ganhar sempre. Então essas oscilações que estão acontecendo, a gente não quer que aconteça, que aconteceu principalmente no Campeonato Brasileiro, mas ela tem uma certa normalidade. Você pegar um time muito machucado, um jogador desacreditado, o jogador começa a jogar bem, depois aspira a coisas melhores, depois cai. Então é um processo que a gente está vivendo que com o tempo a tendência é a gente ganhar cada vez mais consistência. Mas assim, o que a gente precisa agora nesse momento é ter foco total no jogo de domingo. Acho que o Andrés ele cai naquela questão um pouco parecido com o Ryan, com os jogadores mais jovens. Dá para vocês ver claramente que é um jogador talentoso, que estava na França praticamente sem jogar, sem minutagem nenhuma. Era um jogador que a gente conhecia pouco. Inclusive, o vídeo dele é muito pior do que ele é quando foi contratar. A gente precisava de um jogador de velocidade e quando traz os melhores lances assim, fala, pô, jogador. Mas a gente acabou trazendo um jogador porque tinha o time, ele é da mesma cidade do Arias. Então, o processo de contratação do Vasco, na janela, acho que a gente foi bastante assertivo nessa janela do meio do ano. A gente não foi apressado, foi igual o time, o Coutinho falou com o time, hoje a gente não teve pressa, a gente foi agressivo, mas não foi apressado. E para contratar jogador é difícil se acertar em contratação. E os colombianos, de maneira específica, quem me ajudou muito foi o John Arias, porque tanto um como o outro o Arias conhece bem, e o Andrés especificamente é da mesma cidade do Arias. E quando eu liguei para o Arias, ele me deu as informações que eu precisava para poder ser favorável à vinda do Andrés, porque o Admar trouxe o nome, eu e o Felipe a gente avaliou, a gente precisava de um jogador de velocidade, com as características dele, e essa característica de 1 para 1, por exemplo, eu acabei tendo mais segurança falando com o Arias do que pelo vídeo, porque no vídeo os times jogavam muito em transição, ele pegava muita bola de espaço. Então essa característica principal que está mais chamando a atenção no momento dele no Vasco foi uma característica que o Arias, que me falou, não, ele é um jogador assim, eu acho que ele vai crescer muito, é um muito bom menino e tem muito potencial. Então a gente está muito feliz com ele. Eu acho que o Andrés também é outro jogador que está se reconhecendo o próprio talento. E acho que tem tudo também para brilhar no futuro. A gente já está brilhando, mas brilhar ainda mais nessa temporada, terminar bem e a outra temporada ter um brilho ainda maior.